Sejam sinceros. Faz de conta que a gente é amigo há 1 ano. Sejam sinceros. Como está a energia de vocês agora? Depois do dia inteiro sentado. Muito alta, mais ou menos baixa. Muito alta, mais ou menos lá no pé. Tem gente que não entendeu a pergunta, foi isso? Até que hora você pode ficar? Ou melhor, qual é a hora que você podia ir embora? Tem no nosso meio, eu palestro há muito tempo, mas existe no nosso meio uma história real de um evento, desses eventos enormes que a gente tem. Aqui um evento enorme, né? Mas aqueles eventos com 1000 pessoas, 8 horas de evento, 18 palestrantes, o dia inteiro, todo mundo falando coisas legais. Depois do almoço, vem um palestrante e começa a falar com aquela voz calma, tranquila, sossegada. E cada vez que ele olhava para trocar o slide, umas 250 pessoas saíam de fininho pelos espaços. Era um espaço grande, né? E ele continuava falando e falando e falando e falando. E aí, quando ele se virava de novo, saía mais umas 250 pessoas. E cada vez que ele fazia isso, mais e mais e mais e mais e mais pessoas saíam. Até quando ele se deu conta, quando ele percebeu, tinha uma única pessoa na sala. Das 1000, tinha uma única pessoa da sala. E ele continuou falando, e ele se virava, e o microfone não era tão bom, e ele se virava, e voltava, e a pessoa estava ali, olhando para ele, sorrindo, feliz. E ele falando, voltava e olhava, voltava para ver se pegava ele indo embora. Não, e ele ficou ali, até que acabou a palestra. Quando ele acabou a palestra, das 1000 pessoas, aquela única pessoa que estava ali, olhou para o palestrante, sorriu e bateu palmas. O palestrante ficou emocionado, falou: muito obrigado, você foi incrível, obrigado por estar aqui, eu quero muito agradecer você foi incrível. A propósito, né, só de curiosidade, quem é você? Aquela pessoa sentada que ficou entre as 1000 olhou e disse para o palestrante: eu sou o próximo palestrante. Eu acho. Eu sou o próximo palestrante. Aí ele falou: querido, muito obrigado, né? Foi ótimo, valeu, muito obrigado, valeu, tudo de bom. Sucesso para você. Aí o cara que estava sentado falou: não. Tu vai ficar aqui me ouvir mais 2 horas na palestra, né? Felizmente, para todos nós, eu não vou ficar mais 2 horas aqui, entendeu? Então, eu só queria ver se você consegue segurar a sua energia por mais uns 45 minutos. Será que dá? Tranquilo? Se você precisar, não espere eu virar. Pode sair numa boa, que eu sou super bem, então tranquilo, tá certo? A segunda questão que eu queria ver com vocês aqui. Quantos de vocês têm programas de inovação dentro das empresas? Aqui. Quem gostaria de ter? Acho que isso é uma boa pergunta. Perfeito. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas não vou eu vou falar de uma maneira muito pragmática, que eu acho que é muito importante. Terceira questão. Quantos de vocês contaram quantas pessoas tiveram aqui palestrando? Alguém tem ideia de quantas pessoas passaram aqui falando? Falando, tem uma ideia? Mas 9, né? É muito, né? Então, agora é um pequeno momento de reflexão, até porque eu estou reorganizando a nossa energia aqui, para que a gente possa aguentar mais um pouco. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão de 30 segundos, de tudo que você viu aqui, de tudo que você assistiu.
qual foi a informação, o conhecimento que você achou mais interessante, relevante e que você voltaria para a sua empresa para tentar aplicar? Calma aí, 20 segundos. O que você aprendeu hoje de mais relevante, de mais interessante, que você, quando voltar na segunda-feira, falasse, eu gostaria de aplicar isso? O que seria? Pensa. Pensou? Legal? Bom, quando o enquadre que eu vou fazer dentro da minha palestra hoje é sobre aquilo que a gente tem falado profundamente, já foi falado aqui, sobre a questão da criação de uma experiência fantástica para os nossos funcionários. Certo? Em tese, isso não é novo, porque o marketing saiu na frente quando o marketing trouxe a ideia do Customer Experience e agora do Customer Success, né, que é algo mais importante ainda. Ou seja, não é só criar experiências positivas para criar um relacionamento, uma reputação, para ter um relacionamento de longo prazo, mas é entrar numa nova era que é do Customer Success, né? Ou seja, como é que eu crio o sucesso dos nossos clientes, tá certo? Então, eu estou nisso há quase mais de 15 anos só sobre esse processo de inovação. E aí a gente vai entrar numa nova fase agora. Então, eu estou aqui bem feliz com vocês para contar de maneira bem resumida o que é esse futuro. Então, nós temos 3 momentos bem claros aqui. Eu vou contar. Eu vou me desculpar antecipadamente que eu tive gripe, não Covid, tá? Fica tranquilo. Tive gripe e ficou essa tosse chata, que eu sei que um monte de gente tem também. Tá? Então, eu vou me desculpar antecipadamente se eu tossir. Então, o que a gente está estudando hoje? Né? Eu vivo organizando e ajudando o desenvolvimento estratégico das empresas. Então, a gente obrigatoriamente fica lá em 2027, normalmente 10 anos na frente, para tentar descobrir o que vem pela frente, para daí trazer quais são as capacidades da sua empresa e dos talentos para que a gente dê conta desse aprendizado. O Hugo falou muito bem aqui sobre essa questão da oportunidade de crescimento, né? O Conrado, o Cadu, falou muito bem dessa questão de como alinhar resultados e pessoas. Ou seja, a gente está sempre nessa toada. Então, o meu objetivo com vocês é, primeiro, trazer um pouquinho desse futuro, mas não é um futuro 2030, aquelas loucuras, não. É o que pode acontecer com a sua empresa já já. E daí a gente pensar junto quais são as capacidades necessárias para dar conta desse sucesso. E aí eu vou trazer a ambidestria, tá? Ou a liderança ambidestra. O que é esse conceito? E vou trazer um protocolo. Protocolo talvez pareça muito sério, mas é uma jornada. Se você disser assim, Edu, eu quero implementar inovação amanhã na minha empresa, você vai ter. Depois eu te dou o endereço para você baixar o material, você baixa lá, para você poder ter essa oportunidade de fazer essa inovação. Então, nesse rápido tempo que vai passar, eu vou tentar ser como uma flecha, claro, conciso e conclusivo, e você vai respirar e ter a certeza de que o material vai ser seu. Então, você não precisa ficar correndo também, anotando, pode tirar foto, mas só para você ter o conforto de que você pode só aproveitar, porque depois você vai ter um material para poder estudar. Tá bom? E assim a gente passa esses 45 minutos rápido, confortável e espero que seja bastante reflexivo para todos nós. Tá bom? Então, onde eu estou? Né? Eu estou nesse movimento aqui. Nós falamos muito de todos esses subsistemas, mas eu estou falando muito desse desenvolvimento e dessa performance. É aqui que cabe a liderança ambidestra, porque na minha humilde perspectiva, nós vamos ter um choque de aprendizagem nesses próximos 4 anos. É um choque, gente. Muda o conceito, muda a aplicação, e eu estou estudando isso há muito tempo e vou tentar instigar vocês. Não sei se vai ter tempo para perguntas, se não tiver, a gente conversa um pouquinho mais tarde lá no bate-papo. Tá? Tudo bem? Se prepara? Quem estuda gestão da transformação, existe um aspecto que a gente olha muito, um indicador, que é a velocidade dessas transições de alta complexidade. Ela já foi de 20 em 20 anos, ela passou a 10 anos, curiosamente ela passou a 8 anos,
agora estamos basicamente de 4 em 4 anos. Então, o que a gente entende? Que a pandemia foi uma grande transição complexa, mas ela foi fichinha em relação àquilo que vai acontecer. Tá certo? A próxima grande transformação complexa vem em 2024. Parece uma loucura, mas vem. Né? Vem por quê? Mais um vírus? Não, não é pelo vírus. É justamente por aquilo que a gente chama das tecnologias emergentes. Mas, Edu, eu conheço isso. Sim, você conhece a primeira geração. Nós estamos entrando em todas essas tecnologias numa segunda onda, numa segunda geração, muito mais interessante e muito mais impactante. Eu não vou falar de todas elas, eu vou fazer um trabalho bem curto aqui, mas eu vou marcar só 3, tá? Inteligência artificial, 5G que está chegando e internet das coisas. Eu não sei o quanto as suas empresas têm isso estrategicamente ou quanto elas se preparam para usar isso como vantagem competitiva. Tá? A internet das coisas, a inteligência artificial, a gente sabe disso. Você tem... Quem tem iPhone? Quem tem Samsung? Quem tem outros? Beleza, é gente também, está incluso. Está incluso, diversidade, está tudo incluso, tá certo? Todos esses celulares aí têm uma... o iPhone tem a Siri, né? O Samsung tem o Bixby e os outros também têm a assistente virtual, não é? Entre nós, para de gravar 2 segundos aí. Entre nós, como é que a gente se relaciona com essa assistente pessoal? O que a gente pergunta para ela? Entre nós. Qual é a qualidade de relação com a inteligência artificial que a gente tem hoje? A gente fala assim, liga para o marido, liga para a mulher. O marido tem que chamar Antônia, a mulher tem que chamar Maria, porque se chamar Whindersson, ela já não entende direito, entendeu? O que a gente faz? A gente pede para toca uma marchinha de carnaval, né? Umas coisas assim, não tem muito, né? Anota, lembra, Eduardo Carmelo, daqui a 2 anos a gente fala. Daqui a 2 anos a gente vai estar aqui e vocês vão ter, se quiser, e se preparar, vão ligar para a Siri e falar, Siri, o Navarro, o Cadu vai estar aqui e falar, Siri, dá uma olhada na nossa equipe comercial, veja o nosso potencial de meta, o quanto a gente já atingiu no dia 15, veja quem está em alta, quem está em média, quem está under, e prepara um plano de ação para eles, para que eles possam aumentar em 15% as metas para alcançar o projeto. Pode mandar por PDF, pode mandar por e-mail, manda pelo que é melhor para ele. É o que a gente já vou chegar lá, que é o máximo que a gente está vivendo agora, que é o que a gente chama de singularidade tecnológica. Vai fazer 10 anos que eu escrevi o livro sobre singularidade, e essa foi a grande inspiração, e agora a gente está chegando no clímax desse processo, no grande processo de amadurecimento. Tá? Então, a gente sai desse primeiro modelo aqui, que, na verdade, eu brinco que é o nosso mordomo, faz isso, faz aquilo, para a gente entrar num segundo movimento, onde, na verdade, a gente pensa junto. Não sei se você assistiu um filme chamado Her, que é de um cara que se apaixona por uma consciência digital, não sei dizer, é maravilhoso o filme. Mas é isso, a gente vai poder projetar, coprojetar. Entende isso? Entende? Olha como isso é bacana, isso é bem forte, tá? Não vou falar da terceira, que todo mundo tem medo, né? Porque quando aquele momento onde a máquina fica mais inteligente do que a gente, o Westworld, aquela história toda, né? Então, não é só pensa nisso. Isso já está sendo usado agora. Então, lembra que eu falei, não estou falando de 2050, eu estou falando agora. Então, já existem empresas que já usam a inteligência artificial, por exemplo, para reter colaboradores, que é uma coisa que fácil na sua empresa, entendeu? Como é que você retém colaboradores? A maioria das grandes empresas que eu trabalho, eles vão estudar o que aconteceu depois que ele foi embora. Olha que interessante, né? E o que a inteligência artificial faz? Em vez de ela te perguntar, por que você foi embora? Por que você nos deixou? Uma semana depois que você deixou, ela já começa a observar os seus sinais que você dá, dentro e fora da organização, micro descontentamentos que a gente faz, porque já tem sensores e câmeras no cafezinho,
E aí ela começa. E isso não é feito para te punir, mas é para descobrir antes, para não deixar você ir embora. Entendeu isso? Não está longe, está aqui, está agora, está neste momento. Junto agora a outra questão, que é o 5G. Não pode ser o meu celular, gente. Porque ele está desligado. Viu? Botaram culpa, já fiquei tenso. Não fui eu. Segunda questão, 5G, vai entrar. Vocês estão sabendo. Já entrou, mas não é aquele 5G, sabe como é, né? Vai entrar. Mas a questão do 5G não é a rapidez, porque todo mundo fala rapidez. Qual é o filme mais legal que você assistiu essa semana? Isso, você. Agente Oculto. Ryan Gosling, né? E o Capitão América, que eu esqueci o nome dele agora, né? Bem bacana. Aí, como é seu nome? Kevin. Aí a gente fala assim, pô, vamos viajar, quero assistir no meu computador. Se você quiser baixar o filme, se ele tiver em 3G... Não, o passador é via rádio. Se ele tiver... Desliga esse aqui, deixa eu falar um pouquinho. Se ele tiver... Se a gente tiver o computador, se a gente tiver em 3G, vai demorar 26 horas. Se tiver no 4G, vai demorar 6 minutos. No 5G, são 3,6 segundos. Entendeu o que é 5G? Mas calma, não é só a questão da velocidade. O 5G está ligado a outra coisa tão legal, que é maior densidade de conexão. Isso que é a grande loucura. Como assim, Edu? Como é maior densidade? Quer dizer que cabe mais informação. Ele consegue processar mais informação por quilômetro quadrado. Para quê? Para quê? Qual é a cidade de maior densidade populacional? Sabe qual é? Mumbai. Certo? Tem 26 mil habitantes por quilômetro quadrado. Esse ano, até novembro, a gente chega a 8 bilhões de pessoas no mundo. Certo? Mas esse não é o lance. O lance é a internet das coisas. O Will até olhou bravo comigo, você não é? Pessoas é bacana, fica tranquila. Não é que eu estou denegrindo pessoas, mas não é o lance, porque sabe quantas bilhões de coisas existem no mundo? Consigo explicar, consigo antecipar isso? Então, tem gente bacana, mas se cada um de nós tiver 10 sensores no corpo, olhando e fazendo 5 mil coisas, você consegue uma oportunidade de conhecimento que nunca existiu nos últimos 5 anos. Consegue explicar isso? Quem usa essas tecnologias para o negócio, claro, para as pessoas vai ser incrível. Entendeu a questão? Só nessa hélice aqui tem 3 mil sensores. Tem uma coisa, não sei, alguém tem... Eu tenho um filho que tem diabetes. E aí ele descobriu agora, faz 1 ano. Adolescente, imagina, né? Ficou louco. Aí fomos num primeiro médico, o primeiro médico era o médico do passado, com todo respeito ao passado, mas era aquele médico que media a pressão, tirava a pressão, vai ser assim a vida, você vai se virar, para de comer, não come mais doce, acabou. Aí eu falei, não está bom isso. Vamos num outro médico. O outro médico fala, calma, tranquilo, daqui a 10 anos tem a cura, respira. O que você pode fazer agora? Põe um sensor. Não sei se alguém conhece, gente. É uma coisinha que fica no braço, assim. Põe o sensor. Ele botou o sensor, e aí você só tem que... Um sensor. Medir. Ele te dá dados. O que a gente descobre? A gente descobre que um monte de informação coletiva que serve para o mundo não serve para ele. Não pode tomar suco de laranja. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Mas para ele, quando ele toma, ele aprende a ser um cientista, porque ele mede e o corpo dele diz o que pode. Para ele pode suco de laranja. Para o mundo não, mas para ele pode. Olha, espero que eu esteja mostrando a evolução dessa bagaça. Como isso é forte. E isso só tem um.
há uma evolução nessa questão fundamental, porque a gente realmente está indo para uma sociedade, se tudo der certo, na minha opinião, é muito evolutiva, que é uma sociedade de dados, onde a gente tem informação da singularidade de cada trabalhador e de cada... o próprio comercial do Conrado, com todo respeito, né, é maravilhoso, não é? O que ele está mostrando? A gente tem o melhor produto para cada um, para cada ser diferenciado. Ele já está nessa era. Entendeu? Então, desculpa, voltei aqui. Ó. Então, o que a gente tem? A gente tem, a partir de agora, uma enormidade de novos negócios acontecendo. Lembra que eu te perguntei de tudo que você viu, qual é a coisa mais relevante que teve, que você levaria para o trabalho? Repensa agora, tá? Vai repensando. Por quê? Porque você, como RH, além de cuidar de gente, também vai ser o braço direito dos ativos intangíveis do futuro. Você precisa saber disso. Porque RH não é só pessoas, RH também é estratégia. Por quê? Porque vai ter uma série de inovações, que a pergunta que eu quero trazer para vocês, para ficar com todo carinho e amor, é como é que a gente capacita os nossos talentos para gerar essa oportunidade. Por isso que cuidar de pessoas é maravilhoso. E, humildemente, eu complementaria. Não é só cuidar, é potencializar. Daqui para frente, lembre-se disso, daqui para frente eu não penso para as pessoas. Eu, como líder, penso com as pessoas. Daqui para frente, eu não empodero as pessoas. Porque ela já tem o poder. Não sou eu que dou o poder para ela. Ela já tem, você tem esse poder, só está tolhido. Como assim, Edu, está tolhido? Sim, porque você tem um OKR, tem uma meta, vai fazer o seu trabalho e tem 7.000 interrupções no seu dia a dia que impede de você de fazer um bom trabalho. Não aqui em Maringá, em outros lugares, né, do Brasil. Aqui não, aqui tudo funciona bem. Você entendeu? Olha, essa é a grande sacada, para mim, essa é a grande questão. Não é empoderar pessoas, não é cuidar de pessoas. É libertar as pessoas para a inovação. A gente precisa ajudar as pessoas a retomar a grande beleza de pensar. Você percebe que as pessoas não conseguem nem pensar, porque elas estão sobrecarregadas. Ou elas estão focadas numa coisa, porque as empresas que eu trabalho são assim, vamos fazer isso, mas aí a cultura não deixa. A burocracia não deixa. Vamos treinar vendas para inovar. Eu trabalho com isso, né? Vamos treinar vendas para inovar. Treina o cara para inovar. Pronto, era isso? Não. Por quê? Porque o cara gasta 3 horas do dia dele para preencher papelada ruim, para preencher burocracia, para ir em reunião ruim, para ir em projetos que não tem nada a ver. Ele não gasta o tempo dele para fazer a coisa mais importante para ele, e ele nem consegue pensar do cliente. Faz sentido isso? Eu estou louco ou não? Estamos na mesma agenda? Né? Você mesmo, você é de RH. O que eu tenho que fazer? Recrutamento e seleção. É bacana. Mas você viu quanta coisa tem para fazer lá? Né? Você viu quantas coisas? Como é que a gente para na nossa vida só para dizer como eu ajudo as pessoas a pensarem e inovarem? Pausa dramática. Né? Então, a nosso drive, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Cada vez mais nós vamos trabalhar num processo de conectividade com os clientes, na qual essa conectividade vai ser cada vez mais singular. O marketing usa ultrapersonalização hoje. Entendeu? Singularidade significa que eu trato as pessoas como um sujeito, não como massa, não como estatística, como um sujeito. Eu trato essas pessoas. Então, lembra que eu disse? Daqui a 3 anos, a gente tem PDI singular. A gente já tem esse modelo, já usa. Mas isso vai ser automatizado. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa liberar o espaço para as pessoas para que elas possam inovar. Eu trabalhei num projeto no iFood. iFood, você, claro, conhece. Trabalhei num projeto no iFood. E, na época, o presidente fez uma campanha de inovação,
por causa que eles trabalham com ambidestralidade lá, né? Fez uma campanha de inovação e um estagiário podia pegar uma grana. O estagiário pegou 20 mil reais por um projeto. Pegou 20 mil reais lá. Podia pegar, disse que podia, pegou. Né? Fez o projeto, lançou o projeto. No primeiro mês, bomba. Não vendeu nada. O que a gente faria? Não vai dar certo. Deixa para lá. Sabia que essa coisa de inovação era terrível, não dava nada, né? Não, mas o iFood não é bobo, porque ele não está fazendo um trabalho pontual, ele está construindo uma cultura de inovação. Não sei se você viu o iFood, a quantidade de lançamento de inovação que ele fez na pandemia. Por quê? Porque ele tem uma cultura de inovação. Não é um lab, é uma cultura de inovação. Só que aquele próprio estagiário que fez aquilo que não deu certo no primeiro mês, ele tinha Design Thinking, ele fez o curso de Design Thinking. E tinha mentoria de Design Thinking. Então, não deu certo no primeiro mês, mas ele pivotou, arrumou, reorganizou. No terceiro mês, ele fez 750 mil reais para a empresa. Olha o ROI disso, entendeu? Olha o ROI disso. Por quê? Porque não é só apostar num curso, é apostar numa cultura que está inovando. E aí volta essa questão que o Igor falou muito bem, que é da nossa área, que todas as grandes consultorias falam muito bem. Na minha perspectiva, e é a minha, depois você pode discutir. O que eu vejo como maior indicador de engajamento para essa nova geração, mas não é só para essa nova geração, pode perguntar, é quando essa galera descobre que pode trabalhar de forma fluida. Eu trabalhei no Banco do Brasil, né? A minha geração aguentava chefe ruim e trabalho ruim. O que era trabalho ruim? Era não conseguir trabalhar e não podia falar nada. Essa geração quer fluir. Essa geração quer trabalhar. Mas a gente também quer, entendeu? O que a gente aguenta? A gente aguenta burocracia, papelada, sistema ruim, chefe ruim, e de vez em quando a gente fala numa reunião uma vez por ano, entendeu? Essa galera não. Mas tem um sentido, eu vou explicar o sentido para vocês, tá bom? Então, ó, singularidade, velocidade de inovação, acho que essa é a grande questão. Eu diria, se você estivesse tomando café comigo lá fora, eu diria, qual é a velocidade de lançamento de novos produtos, serviços que você está fazendo na sua empresa? Essa é a pergunta que eu faria. Porque isso denota a taxa de inovação que a sua organização tem. Porque isso tem sido... eu fui para o Vale do Silício, fui para Dubai, fui para Israel. Israel, voltei deprimidaço, porque os caras são muito incríveis. Eles estão 15 anos na nossa frente. E não é pela tecnologia, é pela qualidade de relação. É impressionante isso. Dizem que Israel, eu vi, né, mas dizem que Israel é uma nação empreendedora. Ela tem esse status. Então, alguém tem uma ideia de manhã, testa. No almoço, lança. No jantar, começa a validar. Começa a ganhar dinheiro com isso. De tão a rapidez que é. Maravilhoso. Paro. Tudo bem aqui? Estamos bem? Podemos ir para a segunda parte? Vamos aguentar mais tempo? Então, o que eu vejo? A inovação ela é singular para a sua empresa. Muito singular. Muitas vezes não dá para pegar essas inovações de prateleira. Não, porque você está num estágio. É diferente. A gente criou um nível de maturidade para poder ajudar as empresas, tá certo? Então, tem um primeiro estágio onde nem está considerando inovação. Perguntei para vocês, né? Vocês têm? Não, não tem. Não está considerando ainda. Talvez não seja importante. Segundo estágio. Conheço. Aplica? Não. O que é conhecer? A gente fez um curso de inovação, fez um curso de ágil, fez um curso de disrupção, tal. Legal, foi bacana, foi maravilhoso. 30 dias depois, estão aplicando? Não. A cultura comeu o novo no café da manhã, tá certo? Terceiro estágio. A gente já começou uma área lá, tem área de vendas. Marketing, vendas, normalmente começa. Ou TI. Marketing, vendas, estamos fazendo um trabalho lá, estamos usando inovação, estamos usando agilidade e tal. Isso é importante? É, maravilhoso. A gente já tem uma squad lá. Já juntou gente para resolver problemas. Fantástico, eu digo. Quarto estágio. Começou a ter a integração. Tecnicamente, isso se chama de modelo estrutural, ambidestralidade estrutural. É assim, vamos criar um lab, um laboratório, né? Vocês têm aqui. Vamos criar um lab. Então, tem um lab específico para fazer só startup. Show de bola. Maravilhoso.
quinto estágio. Pronto, está na cultura. Só para vocês saberem, essa é a grande evolução que a gente tem nas organizações. As empresas tinham um lab, mas não estava na cultura. Aí eles criaram o lab está feliz, está fazendo um monte de coisa, mas quando precisa conversar com a cultura, é dor. Dor, dor, dor. Por quê? Porque o jurídico é lento. É porque o RH tem isso. É porque a parte tem aquilo. Então, não tem a mesma velocidade, não tem a mesma energia. Os caras estão resolvendo coisas aqui em 2 dias e a empresa demora... Eu vou contar uma fofoca aqui, tá? Eu vou fazer uma palestra sobre inovação numa das grandes empresas que a gente tem aqui no Brasil. Era banco. E aí, acabei a palestra, aí junta milhões de gente para falar comigo. Assim. E aí o cara falou, você acredita que a gente conseguiu um projeto para criar uma inovação dentro do cliente? Era certeza que daria certo, porque o cliente queria, tal. Só que o cliente queria em 1 mês o projeto. E aí, a gente tem um comitê de inovação. E o comitê de inovação aprova um projeto em 3 meses. Aí você pode imaginar um comitê de inovação que demora 3 meses para... Né? Não dá, não faz sentido. Por quê? Porque a cultura organizada, nave-mãe, não rola com a mesma história. E aí tem o grande estágio que a gente chama de business experience. Né? Então, você é uma empresa que está perfeitamente integrada. Esse é o sonho das grandes, eu trabalho com algumas delas para ajudar a passar esse estágio. Então, com base nesse estágio, a gente tem a capacidade de ajudar as empresas a poder lidar com isso. Por que isso é importante? Porque se você quiser, se você está no estágio 2, que você já fez palestra, já quer mudar para o 6º estágio, não gera, tá bom? Já estou dizendo como amigo, não dá. Você dá choque na cultura. Porque todo mundo quer mudar até o momento onde ela não seja mudada. Entendeu? Quase sempre isso é no board, no primeiro livro de liderança. E eu posso falar que eu falo, não conheço. Compra aí para botar. Aí quando você começa a perceber que os obstáculos estão no CEO, na liderança, aí não pode mexer com eles. Entendeu? Aí demora. Né? Então essa é uma grande questão. Em algum momento a sua empresa vai dizer, puxa, a gente precisa usar a inovação não como uma reputação, somos inovadores. Não, mas como uma estratégia de crescimento. A inovação é uma estratégia de crescimento, a gente vai crescer com isso. Tá? Isso é muito importante. Então, veja, várias dessas empresas já usam a inovação para trazer dinheiro novo para a empresa. Se tem CEO aqui, você sabe da importância disso, de trazer dinheiro novo para a empresa. Então, isso é importante. E o CEO vai precisar profundamente de vocês. Porque a frase pessoas são importantes, ela é bonita, gente. Nos congressos de recursos humanos, as pessoas são incríveis. Os líderes são umas bosta, mas as pessoas são incríveis. E líder, porque tem o líder, tem chefe e tem gestor, que eu acho uma bobeira ficar mexendo. Quem é mais importante? Só para dizer que o líder é mais importante, o gestor é meia boca. E o chefe não, pelo amor de Deus. Se eu estou no mundo real, tem horas que eu preciso ser líder, tem horas que eu preciso ser chefe, tem horas que eu preciso ser gestor. Por quê? Porque aquelas pessoas bonitinhas que estão no congresso de RH é uma grande mentira. Por quê? Porque tem um monte de gente ruim na empresa. Não aqui em Maringá, não. Mas em outros lugares está cheio. Então, se olha para o gestor vai no congresso de RH, primeiro que ele fica louco, que tem um monte de nome novo que ele não entende. Aí, quando ele volta aqui, ele olha e fala, mas como assim? Aqui era todo mundo incrível, a minha equipe não é tão incrível assim. O que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Entendeu? Aí o cara não entregou pela 4ª vez. Aí o gestor, coitado, dá um piti. Eu peguei um evento agora, um projeto, que o lance era assim, sabe o que o gestor fez? Ele falou pro funcionário assim, rapaz, esse projeto que você está entregando, até meu filho de 11 anos faria. Ixi, é isso. Aí a pessoa ficou ofendida. Aí o que ela faz? Vai no RH. Não é verdade? Não vocês. Vai no RH. Aí o RH nem quer saber o que aconteceu.
vai lá e convoca o gestor para fazer um curso de comunicação não violenta. Porque agora eu não tenho que ter mais amorosidade na fala. Ele não quer saber que o cara errou pela 4ª vez. Aí o cara tem que fazer o curso de comunicação não violenta para falar de forma não violenta e o funcionário continua errando pela 6ª, 7ª vez. Entendeu como não funciona isso? Você entende isso? Então, pessoas são importantes, mas pessoas reais. Porque a gente tem que resolver essas buchas. E melhor, a gente tem que não resolver mais essas buchas. Por quê? Porque não está sobrando tempo para inovar. Faz sentido isso? Faz sentido? Então, vou finalizar. Quando eu trabalho com uma startup, marquem isso. Eu vou finalizar com esse slide, tá? Não, mentira, tem mais 2. Mas só marquem isso. Olha a importância disso. Eu disse para vocês que o futuro, lá na frente, vai ter velocidade, vai ter complexidade. E eu disse para vocês como que nós vamos subir a barra de gestão de pessoas para, além de cuidar, ajudar esse povo a pensar e inovar. Porque se existe um modelo disfuncional, é o modelo onde a gente continua dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Consegue entender isso? Consegue entender a loucura? Mas só porque não é porque isso é ideológico? Não, porque a complexidade é muito grande, cara. Eu não dou conta de RH de ficar fazendo treinamento para todo mundo. Eu preciso transmitir a estratégia da organização, o código de conduta, as capacidades, mas eu preciso criar uma cultura de aprendizagem na qual ele consiga pensar e ter autonomia estratégica. Outro dia eu briguei com uma pessoa, um CEO, porque o CEO disse que não existe autonomia. Que é o mesmo CEO que diz que a menor unidade de uma empresa é a equipe, não é o sujeito. Pronto, mexeu comigo, né? Eu perguntei, tá, e como é que você paga esse povo? Paga coletivo também? E quando o cara vai embora todo mundo? Como é que funciona isso? Pronto, gerou um bafafá. Por quê? Porque a gente está precisando pensar. Não mais repetir frase feita, bacana de RH, não dá. Então, presta atenção que eu vou terminar. Quando eu trabalho com startup, é assim que funciona. Eles fazem o discovery. Depois que eles fizeram o discovery, eles vão fazer um MVP, eles vão projetar a inovação. Depois eles vão validar com o cliente. Depois eles vão iterar isso até ficar bom. Existe um conceito em marketing que é Product Market Fit, que é, está vendendo, é isso que importa, certo? Depois aquilo vira um negócio. Todo dia eu trabalho com startup e as startups têm foco único nisso. Essa é a loucura. Quando eu trabalho com as grandes corporações, eles também compram, só que é a aparência. Entendeu? Eles têm uma ideia. Aqui eu peguei uma ideia, 3 meses depois virou um negócio. Nas grandes empresas, tem uma ideia. E aí, conseguiu fazer? Ah, sabe o que acontece? A gente está sobrecarregado. Espero que vocês não falem isso, né? A gente está sobrecarregado, a gente não consegue, não tem alinhamento, não tem sprint, não tem nada. Né? Ah, e aí? O que aconteceu depois? Então, não está dando, porque a gente acha que está sem aplicação, sem priorização. E aí você fala, tá bom, e aí? O que está acontecendo? Não, a nossa equipe não está com confiança, a gente não está com colaboração. Existe uma série de obstáculos dentro da organização que mina o pensamento e a inovação. Consigo explicar isso? Esse, na minha humilde perspectiva, esse é o nosso trabalho, eliminar essa bagaça. Por isso que a gente não pode, a gente tem que cuidar do sistema também. Faz sentido? Vocês estão quietinhos, eu estou achando que vocês estão concordando, mas pode discordar também, tá certo? Mas por quê? Porque essa é a questão para nós super importante. Então, o que é, só para finalizar, com o que é a liderança, né? É o design de agendas paralelas, que a gente chama. É o design do desempenho. Então, você vai fazer o que você tem que fazer todo santo dia, mas a gente vai começar a integrar eventos de inovação. Por quê? Porque o que a gente tem feito todo santo dia é as empresas que têm o lab, agora elas estão sentindo que elas precisam ter a cultura. E o que é a cultura? Seja TI, seja marketing, seja RH, seja vendas, não participar de um evento paralelo, mas usar o dia a dia para desenvolver inovação.
na sua própria área. Eu estou mastigando assim à beira da demência, entendeu? Por quê? Porque várias empresas já estão fazendo isso. Ó, a Amazon é a mais conhecida, né? Amazon, Apple, marketing, esses caras são todos exponencializados. A gente entende a Amazon como distribuição. Mas olha que interessante, né? Esse modelo que uma parte aperfeiçoa e a outra parte explora a inovação é o modelo que essas empresas utilizam na organização como um todo. Então você fala assim, Edu, mas eu consigo fazer isso na parte operacional? Consegue. Claro que consegue. A gente faz isso todo santo dia. Pega a sua área. Pega, por exemplo, o RH. Vamos mapear a jornada. Por isso que eu comecei com a jornada, tá? Vamos mapear a jornada. Quais são os pontos críticos aqui? Onde estão pegando? Vamos analisar esse mapeamento. Vamos ver por que você demora 90 minutos para fazer um processo todo santo dia. E aí você ajuda o funcionário a investigar, a usar a inovação, para ele investigar o que está acontecendo. Na verdade, a gente está investigando juntos. E aí, em menos de 4 dias, aquele funcionário que estava cínico, porque ele acha que não podia inovar, você vai trazer mais uma besteira para mim aqui? Eu estou atolado. Mas quando ele para 2 sessões por semana para conseguir... Desculpa, eu falei 4 dias, não. 4 sessões de 1 hora. Quando ele para 4 sessões para olhar para o trabalho dele e analisar aquele processo que demorava 90 minutos, sabe para quanto foi? Foi para 12 minutos. E isso impactou a reputação dele. Porque como é que você fez? Está pensando? Está mudando? Por causa que qualquer trabalhador foi possível gerar inovação. Claro que você precisa saber design thinking e precisa ter a cultura que te promova. Por quê? Porque mais do que o treinamento de ambidestralidade, design, a questão importante é você ter na rotina diária de 2 a 3 encontros de 45 minutos, 1 hora, para poder correr a jornada de inovação que a gente oferece, por exemplo, entendeu? Então, uma das questões mais marcantes para a RH, na Cielo, por exemplo, a gente analisou a jornada deles, eles davam reembolso de faculdade. Sabe quanto tempo eles recebiam reembolso? Eles recebiam o reembolso 6 meses depois. Aí você fala, 6 meses depois, imagina, eu fico feliz ou não? Né? Eu tenho que pagar ainda. A gente passou o design, passou a inovação com eles num sprint, a gente chama, né? Num design sprint de 16 horas. De 6 meses, passou para 15 dias. E aí as pessoas falam, não, mas como isso é impossível? Não é impossível. Não é meu mérito, é um mérito. Eu só dei espaço para vocês usarem o pensamento de vocês estruturado, focado, para poder fazer esse trabalho de inovação. Entendeu entendeu que isso é forte? Tá? Então, olha só, esse é o modelo, né? Isso que a gente mostra. Esse aqui, a Amazon tem o AWS, que é o modelo de inovação, que este modelo de inovação já traz 56% do negócio. Por isso que eu quero terminar com essa ideia principal, tá certo? Nós estamos num momento muito excitante para as organizações, porque nós estamos trazendo algo que algumas empresas já conseguem ver e outras não tanto. Vai mudar bastante. E aí, como é que a gente pode fazer para criar a nossa gestão com pessoas, para que essas pessoas possam pensar juntos? Porque há uma série de habilidades e potências em você que você nem descobriu ainda. E essa, na minha perspectiva, é uma liderança ambidestra, na qual você performa. Mas eu começo a abrir espaços na sua agenda para você inovar. Para você pensar, mas isso é porque é bonito? Não, porque a complexidade vai chegar de uma forma absurda. Então, eu diria, liderança ambidestra, geração de oportunidades, design thinking, são habilidades que nós, como RH, precisamos aprender, porque a gente precisa ajudar, inclusive, o nosso CEO a dar conta disso.
Porque ele pensa a estratégia, ele pensa o resultado. É maravilhoso, mas muito pouca gente pensa o processo. E não há possibilidade de desenvolvimento sem entender o processo de gestão de pessoas, voltadas para a inovação, voltadas para o pensamento complexo. É isto que vai acontecer. Cuidado para o brasileiro, que eu já vivi isso há muito tempo. A gente ouve falar isso e fala, ah, legal, aprendi. E quando a água bate na canela, aos 44 minutos do segundo tempo, que a gente vai querer fazer alguma coisa a isso. Vamos tentar mudar esse trabalho, tá? Então, o que a gente chama da liderança ambidestra é algo que vocês viram. E daqui a 2 anos a gente se vê e eu vou te perguntar, você aplicou? Porque essa é a palavra. Você criou o ambiente para as pessoas inovarem, você deu curso para a sua liderança aprender a como performar e como inovar, como ajudar a sua equipe a pensar bem e pensar de forma disruptiva para esse futuro. Não dá mais para perder o tempo é agora. Tá? E termino com essa minha reflexão. Tudo que eu tenho visto até hoje, pelo menos nas empresas brasileiras, é um desafio muito grande. Porque de cada 10 empresas que eu trabalho, 7 ainda pensam produtividade na era industrial. Olha que interessante. Grande parte dos nossos funcionários com saúde mental, abalados, estranhos, moribundos, ele vai lá, aí eu fico impressionado, é a minha segunda fofoca. Eu fico impressionado, eu vou fazer reunião online. O cara olha para mim, eu tenho certeza que ele é a 3ª geração do zumbi. Eu tenho certeza, cara. Que ele olha, ele está no presenteísmo puro, assim. Ele chega atrasado, a reunião vai acabar 11h20, 11h30. 11h27 ele pede para sair porque ele tem uma próxima reunião. Em São Paulo é assim, todo mundo está com uma próxima reunião. Aí você pede 2 perguntas para ele, não sabe pensar. Não sei se vocês sentem isso, mas está meio louco a bagaça, entendeu? Está meio estranho essa história. E aí, quando eu vou fazer o design organizacional, eu falo, gente, as pessoas estão com a ideia de fazer o máximo de coisas possíveis no menor espaço de tempo. Termino aqui. Qual é o grande desafio do CEO na ambidestralidade? O grande desafio do CEO é pegar todos aqueles 25 OKRs e transformar em 4. Pegar todos aqueles 100 projetos e transformar em 12 que geram mais impacto. Semana passada eu estava na Pharma, a gente chama de REP, que é um consultor técnico. Eu estava com um consultor técnico porque o gestor dele pediu para falar com ele por causa de produtividade. Quando eu descobri o que estava acontecendo, eu fui falar com o gestor. Porque o gestor deu 26 hospitais para ele cuidar. 26 hospitais. Para ele fazer um trabalho de valor, ele tinha que trabalhar com 8. Mas por quê? Porque está todo mundo aí, todo mundo não, uma grande parte das pessoas ainda pensando em produtividade, em fazer o máximo no menor espaço de tempo. Enquanto os ágeis, enquanto os inovadores estão pensando em um outro tipo de produtividade. Não é fazer muito, mas o que eu faço de maneira mais rápida? Qual é a inovação que eu crio de maneira mais rápida para aquilo que é prioritariamente relevante para o cliente querer comprar da gente? Não sei se vocês têm problema de entrega de produto para os clientes. Não sei se vocês têm interesse. A gente entrega uma coisa, o cliente diz, não é isso que eu queria. E ele já tinha pedido, a gente não olhou. Entendeu? Esse é o grande conceito, eu queria terminar aqui. Que a gente consiga encontrar uma forma feliz, bonita, tchutchuca, e ajudar essa galera a pensar. Eu preciso ajudar essa liderança a pensar e inovar, porque a nossa vantagem nesse futuro tão tecnológico da vida são pessoas.
aquelas que pensam e que inovam. Beijo no coração. Muito, muito obrigado, viu?